Pronto, tá aqui. Essas são as pessoas tóxicas da minha vida, que eu preciso eliminar, porque elas não me acrescentam em nada. Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos conversar um pouquinho sobre essa questão, esse conceito de pessoas tóxicas. Você com certeza já deve ter escutado em algum lugar sobre isso, uma palestra, uma live, ouviu postagens, frases de efeito, frases motivacionais no Instagram, falando a respeito de eliminar, de retirar da sua vida pessoas tóxicas, pessoas que te atrasam, pessoas que não te ajudam a avançar na vida, a conquistar seus objetivos, seus sonhos, seus resultados. Eu quero refletir um pouquinho com você sobre isso, porque inicialmente o conceito de se eliminar pessoas tóxicas da sua vida está muito associado a pessoas que pouco a pouco te matam. Eu sei que parece forte isso, mas vamos pensar na ideia do tóxico. O tóxico está relacionado a veneno. Quando você toma um veneno, você está expondo a sua vida a um risco, de vida, ao risco de perder essa vida. Então, o tóxico está relacionado a isso. Então, seriam relacionamentos que te ferem, mas num certo nível, que te causam morte. Pouco a pouco você vai morrendo por dentro, A sua essência, o que importa, vai morrendo. São pessoas abusivas, pessoas que não respeitam sua liberdade, pessoas violentas, pessoas agressivas. Contudo, com o passar do tempo, com a popularização dessa ideia, a gente começou a ampliar esse conceito de uma forma bem perigosa. Porque agora, quando se fala sobre eliminar pessoas tóxicas da sua vida, é muito comum que as pessoas entendam como eliminar da vida delas toda pessoa que é difícil. O que eu quero dizer com isso, gente? Relacionamento entre pessoas, ele é difícil. Existem momentos que vão ser de conflito. Existem momentos que serão desafiadores, porque as pessoas são diferentes. E começou-se a ter essa ideia de que se a pessoa pensa diferente de mim, se a pessoa tem objetivos diferentes, se a pessoa tem uma personalidade que não bate com a minha, que é muito diferente, que choca, então eu elimino essa pessoa da minha vida porque ela é tóxica, porque ela me faz mal. Se a pessoa não concorda com tudo que eu falo, se a pessoa não apoia tudo que eu falo, se a pessoa não apoia tudo que eu faço, se eu conto pra ela um sonho, um projeto, uma coisa que eu quero fazer, e essa pessoa mostra pra mim pontos negativos, mostra pra mim coisas que ela acha que não vai dar certo nesse projeto, eu automaticamente classifico essa pessoa como alguém tóxica. E eu então começo a querer eliminá-la da minha vida. E aí a gente começa a entrar num problema. Eu quero refletir com vocês, à luz da palavra de Deus, o que Jesus, o que Deus pensa a respeito dessa mentalidade. O que o Senhor pensa sobre pessoas. Vamos analisar esse conceito que tem ficado tão popular e que às vezes a gente começa a absorver, começa a colocar dentro do nosso coração e começa a usar isso na nossa vida, como se não tivesse nenhum problema. Muito pelo contrário, essa ideia tem sido tão naturalizada que eliminar as pessoas, identificar as pessoas tóxicas da sua vida e eliminá-las tem sido quase que uma coisa de gente com autoconhecimento, gente que tem um domínio muito grande, domínio próprio muito grande, gente inteligente, gente de sucesso, Então começou a ser visto como algo muito bom, como com bons olhos, como alguém que é evoluído, alguém que não se importa, as pessoas não me atrapalham, as pessoas não influenciam minha vida, a minha vida não vai ficar gravada por causa de ninguém, eu sou superior a isso. Então a gente precisa tomar cuidado com essa ideia. Vamos analisar então esse tipo de mentalidade. Eu quero começar analisando com vocês a centralidade do Evangelho, ou seja, aquilo que é o centro da palavra de Deus, que é tão importante que a palavra de Deus frisa muito isso do começo ao fim, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que são pessoas. O Evangelho, a boa notícia, a vinda do Filho de Deus para salvar a minha vida e para salvar a sua vida, se trata de uma pessoa, Jesus Cristo, que amava pessoas, que veio por causa de pessoas. Isso é muito importante. Gente, vamos pensar um pouquinho. Jesus Cristo veio para esse mundo, Filho de Deus, o próprio Deus se fez carne,
se fez ser humano e se colocou na história humana. Ele entrou na história humana por amor a mim, por amor a você, para morrer pelos nossos pecados, porque nós não poderíamos fazer isso, nós não teríamos condições de pagar essa dívida. Mas por amor ele vem, então, em misericórdia, para morrer por mim, para morrer por você. E quando ele vem aqui para a terra, ele vai ser perseguido, ele vai ser torturado e ele vai ser morto. Gente, Jesus passou por um nível de sofrimento altíssimo, porque não é só o sofrimento físico da tortura ou da morte, que é o que geralmente a gente pensa com mais frequência, mas Jesus passou por um sofrimento espiritual absurdo, porque sobre ele foram depositados todos os pecados da humanidade, da história. Jesus estava pagando o preço pelo pecado que eu cometo hoje. Todo o peso do pecado, tudo de ruim, sabe? Tudo que é maligno, tudo aquilo que causa opressão, que causa dor, que causa morte. Tudo isso de sujo, de podridão foi lançado sobre um homem santo. Foi lançado sobre o próprio Deus. Lembrando que santidade, que a pureza de Deus, que a luz do Senhor não pode habitar nas trevas. São opostos, então imagina o próprio Deus abrindo mão, né, do seu trono de Deus, de rei, se fazendo ser humano, se permitindo se tornar maldição, porque é isso que a Bíblia diz que Jesus fez. Jesus se tornou maldito, porque ele carregou sobre si o pecado de todos, mesmo sendo um homem justo, e então ele morre morte de cruz, que era uma morte determinada para pessoas consideradas malditas, amaldiçoadas, pessoas que faziam coisas horríveis na sociedade. Então Jesus carregou o peso de todos esses pecados. E ali na cruz, quando ele morre, ele se desassocia do Pai. É por isso que ele grita: Pai, por que me desamparaste? Porque é o único momento em que pai e filho, que são um ser só, que são um ser único, se desassociam, se separam. E essa dor foi profunda em Cristo. Fez ele chorar lágrimas de sangue. E detalhe, tudo isso por quem? Por mim, por você, que muitas vezes continuamos indo contra ele, mesmo sem muitas vezes termos entendimento a respeito disso. E também, gente, pelas pessoas que o mataram, pelas pessoas que o perseguiram, pelas pessoas que falaram mentiras a respeito dele, pelas pessoas que zombaram da cara de Jesus, que dividiram as suas vestes enquanto ele estava sendo torturado antes da morte. Ele morreu por todas essas pessoas e inclusive disse na cruz: Pai, perdoe os seus pecados porque eles não sabem o que estão fazendo. Tamanha era a misericórdia de Jesus. Ele entendia que aquelas pessoas não tinham compreensão espiritual. Elas não sabiam o que estavam fazendo. Elas eram dominadas pelo pecado. Uma cegueira espiritual estava sobre elas. E, portanto, Jesus não as condena, muito pelo contrário, salva para que elas, morre para que elas tenham acesso à salvação. E caso creiam, sejam então salvas. Agora, se não creem, que continuem sendo condenadas, porque a verdade é que nós pecadores já somos condenados, nós já somos pecadores. O nosso destino já é o inferno, é isso que nós merecemos. Então nós já somos condenados. Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. Ele veio para estender a mão e te dar a chance de ter acesso a uma salvação que antes não tinha essa possibilidade. E se você crê que Jesus é o seu Salvador, o único e suficiente Salvador, Filho de Deus, o caminho, a verdade e a vida, se você crê, você recebe a salvação. Agora, se você não crê, você continua sendo condenado. Nada muda, o seu estado de condenação continua. Então Jesus veio para essas pessoas que fizeram tudo isso com ele. E veio também para nós, que sinceramente, se vivêssemos na época em que Jesus esteve na Terra, muito provavelmente teríamos feito o mesmo. Imagine, pensa comigo, se Jesus tivesse essa mentalidade de eliminar pessoas tóxicas da vida dele. Imagina, gente! Você acha que eu e você estaríamos hoje aqui? Você não acha que diante de Jesus nós somos tóxicos, como pecadores? O salário do pecado é a morte. O que a gente sabe fazer com maior facilidade é pecar. E o pecado produz morte.
nós somos tóxicos para Jesus, entende? Parafraseando aqui, né, claro. Mas ele não nos considera tóxicos, ele nos ama. Sabe por quê? Porque Jesus, ele é santo, ele é puro, e quando ele toca no tóxico, quando ele toca naquilo que é impuro, ele purifica. Porque é maior o que está nele. Então, por mais que nós sejamos pecadores, caídos, sujos, imundos, quando a gente toca em Jesus, a gente se torna limpo. A gente tem a chance de passar por um processo de santificação, se tornar cada vez mais parecido com Cristo, abandonar os pecados que nos aprisionam, porque Ele é puro, porque Ele é santo, porque Ele é perfeito. Então, com Ele funciona diferente. Não é o tóxico que intoxica Ele. Não, é a pureza dele, é a vida que há nele que faz viver aquele que estava morto. É diferente. E aí, gente, quando nós encontramos com esse amor, quando nós encontramos com essa verdade, quando nós encontramos com esse amor que liberta, Jesus nos convida a crer nele. E a partir do momento que cremos e então somos salvos mediante o sacrifício de Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e entramos numa jornada, em um processo de vida de nos tornarmos mais semelhantes a Ele, Ele também nos convida a agirmos como Ele agiu. O que isso significa? Começar a purificar as pessoas, a tocar em pessoas que são tóxicas para que elas se tornem filhas de Deus, a caminhar com pessoas doentes para que elas se tornem curadas, porque nós éramos doentes e fomos curados em Cristo Jesus, então nós desejamos o mesmo para os outros. Jesus nos convida para agirmos como Ele agiu. Gi, mas você está dizendo para eu amar a pessoa que me faz mal? Sim. Eu sei que é desafiador, gente. É desafiador para mim, é desafiador para você. Mas o evangelho se trata de nova vida. Se fosse fácil, Jesus não precisaria ter morrido por nós. Se fosse para continuar vivendo como nós vivemos na nossa natureza pecaminosa, não precisaria de sacrifício. Se fosse para continuar tendo a mesma vida de pecador, não precisa se encontrar com Jesus. Não precisa. Se você quer ter um encontro com Jesus, você terá nova vida. Agora, se você quer continuar do jeito que você está, com a mesma mentalidade, com o mesmo tipo de ensinamento que esse mundo prega, se perdendo no meio de conceitos enganosos que o inimigo vai plantando, você pode ir. Pode ir. Mas não coloque Jesus nessa equação, porque não tem como. Uma vez que você encontra Jesus, há mudança de mentalidade. Nós não enxergamos mais as coisas como antes. Como pecadores, nós enxergamos as coisas como filhos que nasceram do Espírito. Pessoas que foram reavivadas, que estavam com seus espíritos mortos, mas que reviveram em Cristo Jesus. E, portanto, enxergam as coisas de forma espiritual agora. E não mais de forma carnal. Gi, mas é muito difícil. É por isso que Jesus deixou para nós o Conselheiro, o Consolador, o Espírito Santo. A partir do momento, gente, que você tem um encontro com Jesus, que você recebe, você entende o sacrifício dele, você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, você se arrepende dos seus pecados, o Espírito Santo passa a habitar em ti, agora você tem ele, você tem ajuda. Você não está sozinho, sozinha. Dentro de você habita a presença do próprio Deus. Você tem dimensão do que é isso? E é o Espírito Santo que vai te levar a viver coisas que a sua natureza caída jamais permitiria que você vivesse, como amar o seu inimigo. Agora, é preciso que você tenha um coração disposto para isso. Um coração aberto. Eu não estou falando que você vai encarar o seu inimigo e vai simplesmente amá-lo, como um mundo de rosas. Não é assim. A gente sabe que a vida real não é assim que funciona. Mas se você ama Jesus e deseja ser como Ele e prioriza Ele na sua vida e tem um coração voltado para uma vida de santidade, porque deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que a Bíblia diz que nós devemos fazer? Sabe qual é a vontade de Deus para mim e para sua vida? Que isso é uma pergunta que a gente faz constantemente, né? Qual a vontade de Deus para minha vida? Sabe o que a gente encontra lá em 1 Tessalonicenses, se eu não me engano? Que a vontade de Deus é que sejamos santos. Então, se você deseja se tornar santo a cada dia,
Comece a, pelo menos, ter um coração disposto a isso. O que eu quero dizer? Quando você estiver vivendo na sua vida prática, no dia a dia, você encontrar pessoas difíceis e você não conseguir amar essas pessoas, ore por elas e ore pelo estado do seu coração. Fale a verdade. Senhor, eu não consigo amar essa pessoa. É difícil, eu não gosto dela. Ela me incomoda, ela me faz mal, ela me deixa irritada, eu quero distância. Eu sinceramente não queria nem que ela conhecesse o Senhor, porque eu te acho muito bom para ela. Gente, é verdade, o nosso coração é assim. Abre o jogo para Deus. Eu penso isso, Senhor, eu sinto isso, mas eu sei que tá errado. E eu te peço, por favor, me transforma, porque eu não sei fazer isso. Me muda, me ajuda a amar, me faz amar, porque eu não consigo. E o Espírito Santo fará a obra, gente. O Espírito Santo vai te transformar. Agora, não se conforme com a mentalidade desse mundo. Essa é a diferença. Não se conforme. Não comece a se comportar como alguém que não encontrou a Cristo. Uma pessoa que não conhece Cristo, ter essa mentalidade de eliminar pessoas da vida dela, é compreensível. Agora, uma pessoa que conhece a Cristo, tem esse tipo de mentalidade, não bate. Não se conforme com aquilo que o inimigo vem ensinando. Tome cuidado. Sabe por quê, gente? O inimigo, ele é astuto. Ele sabe muito bem do poder que existe na unidade. Ele sabe muito bem do poder que existe no relacionamento. As pessoas, quando se relacionam, elas são capazes de curar umas às outras. A dor de uma, cura a dor da outra. Um vai tratando do outro. Os problemas que você encontra no outro, muitas vezes, são os problemas que você vive também. Aquilo que você acha difícil na personalidade do outro, muitas vezes, você faz igual. Sabe? A gente precisa se afiar. É como se um estivesse lapidando o outro. O relacionamento, a dificuldade que existe no relacionamento te torna mais maduro, te ensina, te aperfeiçoa. Muitas vezes te abre os olhos. Sabe quando você vê uma pessoa fazendo algo e você fica indignado com o que aquela pessoa está fazendo? Você acha feio, você olha aquilo e fala, nossa, meu Deus do céu, coisa feia. E quando você menos imagina, o Espírito Santo abre os seus olhos e você percebe que você faz o mesmo. Que você está falando daquela pessoa, mas você tem o mesmo defeito. Talvez não na mesma área, talvez não manifesta da mesma forma, mas você tem o mesmo defeito. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está usando o calo do outro para tratar o teu calo. Deus está usando a madeira, sabe? O cisco que tem lá no versículo do outro para tratar a cravo que está nos seus olhos. Então, o relacionamento com o diferente, o relacionamento com a pessoa que tem uma personalidade difícil, quando é com comparação à sua, o relacionamento te aperfeiçoa se você tiver um coração inclinado para Deus. Se não, realmente, vai ser briga atrás de briga, até a hora de você abrir mão de ser santo, abrir mão de se parecer com Cristo e começar a eliminar as pessoas da sua vida, que com certeza não é algo que agrada o coração de Deus. Quando a gente vai em Lucas, capítulo 10, versículo do 25 ao 36, se você puder, leia na sua casa. Leia, porque faz diferença, Deus vai falar diretamente com você. Eu não vou ler por causa do tempo aqui no vídeo, mas eu vou falar a respeito disso. Nessa passagem, a gente encontra um cara, aqui na minha versão fala um advogado da lei. Era um homem importante, um homem que conhecia o Antigo Testamento, né? Conhecia a palavra de Deus revelada até o momento muito bem, com muito detalhe. E ele chega querendo provocar Jesus. Ele vai fazer uma pergunta, mas não uma pergunta inocente de quem não sabe a resposta, mas aquela pergunta querendo pegar Deus na curva, sabe? Querendo fazer, é absurdo de se pensar, né? Mas é exatamente isso, porque eles não enxergavam Jesus como Deus. Então, ele vai chegar e ele quer pegar Jesus no erro. Então ele faz uma pergunta, ele chega para Jesus e fala assim, mestre, quais são os principais mandamentos? Porque lembra, gente, nós temos os 10 mandamentos lá da lei de Moisés e várias outras regras, várias outras coisas que Deus havia ensinado aquele povo. E ele diz, quais são os principais mandamentos? Ou seja, alguém que tenha estudado toda a lei, alguém que tenha compreendido a essência de tudo aquilo. Qual era a essência de tudo aquilo? Ele vai perguntar para Jesus. E em Lucas 10, Jesus volta a pergunta para ele e fala para ele, o que você acha que é? O que você acha que é mais importante? E o homem responde certo. Ele responde que
os principais mandamentos são amar a Deus sobre todas as coisas. Inclusive eu vou ler aqui, ó, ele fala com mais detalhes. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, o amor que eu tenho por mim, eu passo a ter por aquela pessoa. Se eu quero viver, eu passo a querer que aquela pessoa viva também. Se eu quero viver bem, eu passo a querer que aquela pessoa viva bem também. Isso é amar o outro como a ti mesmo. Então ele vai falar, esses são os 2 principais mandamentos. E então Jesus fala pra ele, é isso mesmo, tá certo, você acertou, então vai e viva. É simples, viva esses 2 mandamentos. Sabe por que Jesus volta isso pra ele, gente? Porque esse homem, ele sabia a verdade, ele tinha entendido a essência da mensagem. O problema é que ele tinha dificuldade de viver. Tava só no conhecimento, tava só na mentalidade, tava só no racional. Quando eu vejo essa passagem, sabe o que eu lembro? Eu lembro da gente que vai todo domingo pra igreja, mas que quando encontra alguém diferente, que tem uma conduta diferente, que causa em nós algum sentimento que a gente não gosta porque a gente se sente diferente, se sente deslocado, a gente despreza a pessoa, a gente se sente superior. Me lembra isso. Nós sabemos racionalmente, porque todos os domingos estamos na igreja ouvindo a palavra de Deus, nós sabemos que os 2 principais mandamentos são amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Mas na vivência, no dia a dia, a gente não consegue viver. Era exatamente a situação desse homem. É por isso que Jesus diz para ele, você já sabe a verdade, agora viva. E Jesus diz hoje para você também, você já sabe a verdade, agora viva. Então Jesus vai contar uma parábola muito conhecida, que é a parábola do bom samaritano. Jesus fala sobre homens que foram assaltados, um homem que foi assaltado e ficou num estado ali nu, ferido, jogado, né, no chão, e aí ele está ali ferido, precisando de ajuda, e homens importantes na tradição judaica passam por aquela pessoa que precisa de ajuda. Então passa um sacerdote, passa um levita e eles não socorrem aquela pessoa. Eles não ajudam aquela pessoa. De repente vem um samaritano. E o fato dele ser samaritano, gente, nessa passagem, é muito importante. Não é em vão. Não é em vão. Jesus não contou a parábola em vão. É tudo pensado. Aparece um samaritano, vê o estado da pessoa que está precisando de ajuda e o samaritano ajuda essa pessoa. Pega a pessoa, cuida das feridas da pessoa, leva a pessoa para uma hospedaria para que ela continuasse sendo cuidada lá na hospedaria e depois ele ainda passa e paga a dívida. Paga ali na hospedaria o que a pessoa precisou gastar para receber os cuidados. E sabe por que Deus, como eu falei, tem um porquê de ser um samaritano? Porque os judeus odiavam os samaritanos e vice-versa. Era um povo inimigo, eles tinham a mesma crença, eles também falavam sobre ser descendentes de Abraão, eles criam no Deus bíblico, né, no Deus de Israel. Porém, eles tinham divergências ali nos seus rituais diários, no entendimento de algumas coisas. Uns falavam que o culto, que o sacrifício tinha que ser num lugar, os samaritanos falavam que era em outro lugar. Ou seja, eles pensavam diferentes, eles tinham divergências de pensamento, de raciocínio, divergência intelectual e por isso se odiavam. Mas era ódio, gente. Eu não tô falando de tipo, eu não gosto de você. Não, era ódio. Se um judeu visse um samaritano, ele não passava perto, ele atravessava a calçada para passar do outro lado. Se um samaritano via um judeu, ele tinha vontade de maltratar, de matar, eles tinham muita raiva, eram povos inimigos. E aí Jesus, ele está falando com o tal lá do advogado da lei, com um homem que sabia muito da lei. Esse homem era um judeu. E Jesus então conta a parábola de que um homem samaritano salva e ajuda uma pessoa que estava em um estado deplorável. É como se Jesus estivesse falando assim, você não gosta dos samaritanos, não é? Então eu vou usar esse exemplo mesmo que é para ti, para afetar aquilo que precisa ser afetado no teu coração. E Jesus então pergunta para esse cara, para esse homem da lei, para esse judeu, quem que amou o próximo nessa situação?
e ele é obrigado a falar o samaritano. Sabe o que Jesus está falando aqui? Não se trata de ser diferente, de pensar diferente, de me incomodar, de não pensar como eu. Se trata de pessoas, se trata de amar. Se trata de olhar para o outro e entender que eu sou ser humano como o outro é ser humano. Eu peco e tenho meus erros como o outro peca e tem seus erros. Gi, mas os meus erros são muito diferentes do dele. Tudo bem, gente, mas cada um vive a sua realidade. A gente não pode esquecer disso. Jesus, quando olhava para uma pessoa, ele conseguia ser misericordioso. Sabe por quê? Porque Jesus, quando olhava para uma pessoa, ele não via só o estado dela ali fora. Ele não via só o que ela estava fazendo ali naquele momento. Ele via toda a história. Ele via toda a origem. Ele via toda a dor, tudo que aquela pessoa passou. E ele via a natureza caída. Ou seja, por si só, a pessoa já é caída. Por si só, nós já somos caídos, já somos pecadores. Mas existem outras duas coisas que também são muito importantes e que diferem de pessoa para pessoa, que é o histórico, ou seja, aquilo que a pessoa viveu, que é diferente do que você viveu. A família que ela nasceu, por exemplo, é diferente da que você nasceu. O ensinamento que ela teve foi diferente do que você teve. As oportunidades que ela teve, diferente das suas oportunidades. E assim por diante. E existe a questão das características pessoais. Às vezes, a sua dificuldade, a sua maior dificuldade é numa área da pessoa, na outra. Às vezes, para você, aquele assunto que é tão difícil para aquela pessoa é muito fácil para você. É uma coisa resolvida para você, mas para aquela pessoa não. Então, ela vai se comportar de forma diferente. E aí, Jesus olha para essa pessoa e ele vê tudo isso, e aí ele tem misericórdia. Porque ele entende que essa pessoa precisa dele, assim como você também precisava. E a gente precisa começar a ter esse olhar. Tome cuidado para não querer eliminar as pessoas da sua vida. Jesus ama as pessoas e Jesus trabalha com pessoas. E ele vai enviar pessoas na sua vida para te ajudar a se parecer mais com ele, para você amar essas pessoas, para você apresentar ele para essas pessoas. Bom, uma outra coisa que eu acho importante de falar, gente, depois de eu mostrei para vocês o que o Senhor pensa a respeito disso. Se nós formos, eu nem li muita coisa aqui, mas se nós formos, por exemplo, para o Sermão do Monte, em Mateus 5, a gente vai ter ali Jesus falando para nós amarmos os nossos inimigos. E ele vai falar, ore pelos seus inimigos. Sabe por quê, gente? Porque orar é uma atitude de amor. Orar por alguém é uma atitude de amor. Se você começa a orar por alguém que você não gosta, por alguém que é teu inimigo, você vai ver que no começo é difícil. Porque você não quer o bem para ela, você não gosta dela, é teu inimigo. Mas conforme você vai orando, uma misericórdia vai sendo produzida dentro do seu coração. Deus vai trabalhando isso em você. Você começa a aprender a amar. Então, ore pelos teus inimigos. Isso é uma estratégia que Jesus nos deu para amar aqueles que nos odeiam. E como eu já falei no começo, o evangelho é sobre mudança. É radicalismo. É transformação de vida. Não adianta você ir a Jesus e continuar tendo o mesmo tipo de pensamento. Ah, mas é difícil amar o inimigo. Sim, Jesus veio para mudar as coisas. Se fosse para continuar do mesmo jeito, ele não precisava ter vindo. E aí, quando a gente para pensar sobre essa questão de eliminar pessoas tóxicas da nossa vida, a gente consegue ver que esse costume, essa mentalidade, esconde também pecados. Coisas que a gente vai começando a achar que é normal. Por isso que eu falei que é muito importante o próximo. Que o próximo nos molda, lembra? Então, porque muitas vezes a gente está escondendo os nossos pecados com essa fala de, eu tô eliminando as pessoas tóxicas da nossa vida. Sabe que pecado você pode estar escondendo? O pecado do orgulho, o pecado da arrogância. O que te faz sentir tão melhor que aquela pessoa? Por que o fato de você ter objetivos diferentes daquela pessoa torna você tão superior a ela? Por que você tem facilidade em algumas coisas que ela não tem, faz com que você seja tão melhor? Nós somos complexos. As pessoas, gente, não simplifique, sabe? Um ser humano é complexo, é profundo, tem muitas áreas, tem história, tem muita coisa. Tome cuidado para não se achar superior. O orgulho é algo detestável por Deus, porque é algo que sela seu coração. Quando você é orgulhoso, você não está disposto a aprender, a melhorar, a mudar, a avançar, a evoluir. Simplesmente seu coração está blindado contra qualquer tipo de aperfeiçoamento vindo dos céus.
É por isso que Deus detesta o orgulho. O coração orgulhoso não consegue se arrepender. E um coração que não se arrepende não encontra mudança. Um coração que se arrepende não encontra perdão, que é muito importante. E muitas vezes essa mentalidade, fulano é tóxico, é um pouco arrogante, é um pouco de orgulho no seu coração. Um outro pecado que pode estar escondendo é o egoísmo. É o egoísmo. As pessoas devem lutar por mim. As pessoas devem lutar para ter relacionamento comigo. As pessoas devem investir tempo e energia para serem minhas amigas. Mas eu não. Eu, a partir do momento que essa pessoa se torna difícil, eu não quero mais ela perto de mim, eu elimino porque ela é tóxica. Tome cuidado. Comece a desconfiar das suas atitudes. Comece a se questionar por que você faz isso. O que seu coração está escondendo? E coloque isso diante de Deus, e Deus vai resolver. E você vai ver que quanto mais livre você é dessas questões, gente, melhor a vida fica. Mais paz, mais alegria, mais leveza. Porque você sabe quem você é, você não tem um orgulho, sabe? Você entende que você não é nada, totalmente dependente de Deus. Você consegue amar as pessoas mesmo elas sendo difíceis, porque o próprio Senhor vai tratando isso dentro do seu coração. Por fim, eu quero falar a respeito de pessoas verdadeiramente tóxicas. Vocês devem estar dando risada agora, porque eu falei contra isso o vídeo inteiro. Mas eu quero falar sobre uma coisa que eu não poderia deixar passar, porque eu preciso ser justa e falar de tudo a respeito desse assunto, tá? O que eu quero dizer com isso? Existem pessoas que realmente vão te causar muito mal e fora, assim, uma proporção exagerada. Por exemplo, um relacionamento amoroso abusivo. Então, você tá dentro de um relacionamento, de um namoro, e o seu companheiro ou a sua companheira é violento, é agressivo com você. É agressivo nas palavras, é agressivo fisicamente. E é alguém que tá te matando todos os dias. Você tá dentro de uma prisão. Essa pessoa, ela verdadeiramente está sendo tóxica. Ela está realmente te matando pouco a pouco. Portanto, você não tem que se associar a ela. Não significa que você não deve amar essa pessoa. E eu sei, gente, que isso é muito difícil, porque a nossa mentalidade humana não consegue desassociar. A gente tem um entendimento de que amar a pessoa é se associar, ou seja, é estar junto, é estar grudado, é estar ligado, é deixar-se influenciar. E não é nada disso. O amor não tem nada a ver com isso. É muito diferente, é uma disposição de coração. Eu amo a pessoa quando eu olho para ela e enxergo ela como um ser humano que carece de misericórdia como eu careço, que carece da graça de Jesus como eu careço, um ser humano que precisa ter um encontro com Jesus, que precisa mudar de vida e que eu desejo que seja liberto do pecado e salvo como eu fui. Isso é amar. E para amar dessa forma, eu não preciso necessariamente me associar e muito menos ter um comportamento similar ao dessa pessoa. Então, se essa pessoa, por exemplo, ela é perigosa, ela te coloca em situações de perigo, você tem medo dela, você não deve se associar com ela. Ore por ela, ore por uma transformação, ore para que ela tenha um encontro com Jesus, ore para que você seja curado de todo o mal que ela já te fez, para que ela não faça isso contra a pessoa. Ore para que ela seja curada, porque se ela faz isso com alguém, é porque tem muita coisa dentro dela que está extremamente desalinhada. Então, ore por essa pessoa. Lembra que eu falei que oração é uma atitude de amor? Ore por essa pessoa, interceda por essa pessoa. Você não precisa se associar a ela, entende? Você não precisa copiar os seus movimentos, copiar o seu comportamento. É diferente, gente. É diferente. Como eu falei, é uma disposição de coração. Então, tome cuidado com os extremos. Tome cuidado com essa ideia de elimine as pessoas tóxicas da sua vida. Ou seja, pessoas não importam, não insista em pessoas, não invista em pessoas. Se a pessoa é difícil, tchau, arranca da sua vida. Não queira mais perto de você, você é muito melhor do que elas. Isso é um extremo bem perigoso, que foi o que eu mais falei ao longo do vídeo. Mas existe um outro extremo também, de você começar a deixar essa pessoa invadir um espaço de liberdade seu que não pertence a ela. É você começar a depender dela. Essa pessoa começa a ocupar até o lugar de Deus na sua vida. Porque o que ela faz te impacta tanto e transforma tanto a tua vida que ela ocupa o lugar do Senhor, que é o único que deve mudar a nossa vida, transformar a nossa vida, é Deus.
Então tome cuidado, porque esse é um outro extremo. Aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que vivem com Cristo, são livres, são libertos e, portanto, gente, não são levados por esse tipo de coisa. Tenha sabedoria o suficiente para ter equilíbrio, para se envolver em relacionamentos de forma sábia, para se envolver com pessoas de forma equilibrada. Eu amo essa pessoa, eu oro, eu intercedo por ela, eu desejo o bem para ela, eu quero que ela encontre Jesus, eu quero que ela viva uma vida diferente, mas eu não permito que ela invada a minha vida de forma a transformar meu coração, de forma a me aprisionar, porque eu já fui liberta por Cristo. Então, ela não tem esse direito de me aprisionar. Eu preciso pôr limites. E esses limites precisam ser colocados com sabedoria. Entende? Eu não sei se eu estou sendo clara, mas existe uma diferença. Ore a Deus pedindo sabedoria para que você possa lidar com as pessoas, respeitando esse equilíbrio, agindo como Jesus, mas não deixando que elas te envenenem, não deixando que elas te oprimam, não deixando que elas tomem um espaço que não pertence a elas, porque você é satisfeita em Cristo Jesus. E, portanto, essas pessoas não podem entrar em determinadas áreas do teu coração. Se você tem essa sabedoria, o dia que você receber, por exemplo, um plano de Deus na sua vida, algo que Deus te mandou fazer, o conselho dessas pessoas não vai te desestabilizar. Não vai fazer com que você não obedeça a Deus, porque o seu coração está centralizado nele. E, portanto, ainda que a opinião dessa pessoa possa te doer, possa ser contrário ao que você pensa, não surte efeito em você. Esse é o equilíbrio, essa é a sabedoria que você deve procurar. Por quê? Porque o momento em que você encontra essa sabedoria, a hora que você recebe determinado conselho, você vai ter capacidade de parar, pensar e ver se esse conselho realmente vale, porque às vezes é válido, gente. Às vezes, a pessoa contrariar o que você pensa, contrariar os seus planos, não é uma pessoa que está sendo tóxica, às vezes é uma pessoa que está sendo amiga e está abrindo os seus olhos. Se você tem sabedoria e equilíbrio, você consegue diferenciar isso. Não, realmente isso que ela está falando eu preciso levar em conta. Não, realmente isso que ela está falando eu preciso melhorar a minha vida. E em casos contrários também. Não, isso aí não está alinhado com o que Deus me disse. Isso aí é alguém que está querendo envenenar meu coração e eu não vou deixar. Existe uma diferença, entende? Agora, principalmente para quem é cristão e está aqui me assistindo. Existe uma diferença também entre você ficar dentro da sua bolha religiosa e lidar só com pessoas que acreditam no que você acredita, que vivem como você vive, que se comportam como você se comporta e, portanto, é muito cômodo e muito confortável. Existe essa diferença. E aí você está desobedecendo a Deus, porque Deus deu uma ordem e de pregar o evangelho a toda criatura, ame os outros. Ele disse, eu vim para os que estão enfermos, porque eles precisam de cura, é eles que precisam de libertação. E essa deve ser a nossa mentalidade, então isso está errado. Você precisa estar com pessoas que vivem fora da tua bolha. Se você não tem colegas, se você não tem gente ao seu redor que vive fora da sua bolha, se preocupe um pouco com isso, porque você está acomodado. E isso é perigoso. E existe o outro lado também. Não significa que porque nós temos que ir e pregar o evangelho àqueles que precisam, que nós temos que nos comportar como eles. Porque uma vez salvos em Cristo Jesus, vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Então você não precisa se associar. Existe uma diferença entre amar, estar junto, pregar o evangelho e se associar, ou seja, começar a viver igual. Tomem cuidado com isso, com esses limites. Se andar com determinada pessoa tá te colocando distante de Deus, então talvez seja melhor você reavaliar e realmente se afastar dela. Não significa odiá-la, não significa torná-la teu inimigo, não significa desfazer, ser arrogante, significa apenas que você vai se afastar, porque você precisa amadurecer essa parte da sua vida para não se comportar como ela quando estiver junto, mas para ser diferente. E nesse tempo, ore por você e ore por ela. Veja só, Gálatas capítulo 6, do versículo 1 ao 5, diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, ou seja, que nasceram do Espírito, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. Todavia, cuida de ti mesmo, para que não sejas igualmente tentado. Então, assim,
com humildade, trabalhe para que essa pessoa seja liberta desse pecado, mas cuide também de ti para que não caia no mesmo, para que não seja tentado. Levai as cargas pesadas um dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois, se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada indivíduo avalie suas próprias atitudes e então saberá como orgulhar-se de si mesmo, sem viver se comparando com outras pessoas. Portanto, cada um deve levar o seu próprio fardo. Se relacione com o outro, ame o outro, porque esse é o coração de Cristo. Mas não esqueça de cuidar da sua vida espiritual. Não esqueça de avaliar os seus próprios pecados, de se concentrar em você. E você vai ver nesse sentido, né? De saber aquilo que está por trás do seu coração. Você vai ver que o seu coração vai começar a produzir uma misericórdia num nível muito maior. Porque você está mais centralizado naquilo que você precisa melhorar do que em ficar apontando o erro dos outros e ficar querendo tirar essas pessoas da sua vida. Espero que tenha sido claro, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Eu sei que ficou um vídeo super longo, mas é um assunto muito importante e eu precisava falar tudo aquilo que o Senhor me disse para falar a respeito desse tema, para que não ficasse uma brecha aberta aí e causasse algum tipo de compreensão, alguma compreensão equivocada, tá bom? Deus abençoe você. Curte aí o vídeo pra mim, compartilhe se alguém precisa ouvir a mesma coisa e até a próxima vez. Beijo!